O texto a seguir foi utilizado no LibreOffice Writer para gerar uma tabela por meio do recurso Converter de texto para tabela. A opção do diálogo Converter texto em tabela utilizada foi: letra A, separar texto em tabulações, letra B, separar texto em ponto e vírgula, letra C, separar texto em parágrafo, a letra D, separar texto em outra espaço em branco, letra E, separar texto automaticamente. Bem, pessoal, para responder essa questão, eu quero tirar um pouquinho a questão e mostrar só a imagem que estava na prova. A imagem era essa. Ele tinha um texto e ele diz que fez um trabalho para converter o texto em tabela e que a tabela resultante ficou assim aqui embaixo, mostrada a seguir. Se vocês perceberem aqui, ó, tem fundo, ponto e vírgula, mar, barra 19, ponto e vírgula, ABR, barra 19. Que coincidentemente é a primeira linha dessa tabela onde existe uma separação dessas colunas, dessas células, percebe? Fundo, aí olha lá, ó, ponto e vírgula, mar barra 19, aí mar barra 19 ficou numa outra célula. E aí vem ponto e vírgula, ABR barra 19 e percebe que ABR barra 19 em outra célula. E aí aqui embaixo tem Devan Sólidos Cache e vem ponto e vírgula. Percebe que Devan Sólidos Cache ficou numa célula. Aí vem o ponto e vírgula e vem 0,50% em outra célula. Percebe que foi exatamente o ponto e vírgula que foi usado como elemento para separar o conteúdo de cada célula. Portanto, aqui, se a gente for imaginar a resposta, quem foi o elemento separador do conteúdo dessas células? Foi o ponto e vírgula. Por isso a resposta é a letra B, separar texto em ponto e vírgula nesse caso. Mas eu vou mostrar na prática isso. Acompanha comigo para não restar dúvida, depois a gente volta na questão. Vamos supor que eu digite aqui, ó, aulas, ponto e vírgula, e aí vou colocar aqui cursos, ponto e vírgula, livros. Ok, vou dar Enter e aqui embaixo eu vou colocar 12, ponto e vírgula, 10, ponto e vírgula, 30. Percebe que eu tenho aqui um texto separado com ponto e vírgula, tanto aulas, cursos, livros, tudo separado com ponto e vírgula. 12, 10 e 30 também separado com ponto e vírgula. Eu seleciono todo esse texto, clico aqui no menu Tabela do LibreOffice Writer, escolho a opção Converter de texto para tabela. Quando eu escolho essa opção Converter de texto para tabela aqui no menu Tabela, abre-se uma caixa de diálogo perguntando como eu desejo fazer a conversão. Se é usando tabulações, se é usando ponto e vírgula, se é usando parágrafo, se é outro tipo de caractere que eu vou digitar aqui. Bem, eu vou escolher então ponto e vírgula para ser o elemento separador do conteúdo das células na conversão desse texto em tabela. E aí eu vou confirmar, depois escolher ponto e vírgula, vamos ver como é que ficou. Cliquei em OK. Olha como é que ficou a minha tabela. Onde tinha ponto e vírgula, ele sabia que era o elemento, o símbolo separador do conteúdo de cada célula. E aí ficou aulas numa célula, veio ponto e vírgula lá, né? Cursos em outra célula, ponto e vírgula livro em outras células. Lembra do 12? Ponto e vírgula 10, ponto e vírgula 30. Quer dizer, o ponto e vírgula foi o símbolo que eu escolhi para ser o responsável para determinar o conteúdo de cada célula. Por isso que a resposta de fato aqui, e que acabamos olhando aí na prática também, foi a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma a resposta desta questão. Certo, pessoal?